Tivemos problemas também com os adultos, né, que sem emprego, sem trabalho no Japão, voltaram para cá, né, mas o mercado de trabalho no Brasil ofereciam a eles assim, empregos assim, de 2, 3 salários mínimos. O salário é muito pouco no Brasil. Comparando ao Japão, é 7 vezes diferente. Você não pode querer comparar o salário do Japão com o Brasil, mas isso ele tem que entender que o contexto é assim, né? Milhares de brasileiros estão vivendo com isso, né? Então tem que se adequar. Esse problema, essa questão de adaptação, de readaptação depois de um fluxo migratório, tá, é uma coisa muito comum. Você estranha os preços, você estranha os mercados, você estranha as pessoas, você estranha a violência, você sente um medo absurdo de sair na rua e de ser assaltado como se tivesse escrito na sua testa Japão? A readaptação, olha, é muito difícil, porque a vida lá no Japão e em relação ao Brasil é totalmente diferente. Meio de transporte e lógico, a educação, né? A cultura é diferente, então eu estou sentindo muito essa diferença. Eu imaginava que o Brasil tivesse como era 10, 15, 20 anos atrás, quando eu deixei o Brasil e fui para o Japão pela primeira vez. Mas é meio diferente, e aí o que acontece? A pessoa começa a perder um pouquinho da identidade. No Japão, você não se sente japonês. Você se sente um peixe fora d'água mesmo, você não pertence àquele lugar. Mas quando você chega no Brasil, você também vê muita coisa que você fala, eu também, será que eu pertenço aqui também? Muitos falam, não deveria ter ido para o Japão, porque de 89 até 2000, tá, eu ganhei muito dinheiro. Então, se comparado com quem ficou no Brasil, nossa, eu avancei muito. Só que, o que acontece? Depois do ano 2000 até agora, 12 anos depois, eu vejo que quem ficou aqui passou na minha frente. Minha família foi pra lá e o que a gente conseguiu foi comprar uma casa. Mas 20 anos de trabalho. Se a gente tivesse ficado no Brasil, será que a gente não teria conseguido mais? Eu chegando aqui no Brasil até que me arrependi de ter voltado. Porque aqui está muito difícil. Até eu fui fazer umas entrevistas tal, com uma firma, né? Aí falou, não, tudo bem. Depois eu te chamo, só que até hoje. Aí trabalhei 3 meses, aí falou, não, meu parente está voltando do Japão e eu preciso dar o trabalho para ele. Aí eu fui fazer pesquisa do IBGE. Nessa pesquisa eu conheci um dono de um hotel. Eu conversei com ele e tal, falei, não, vem trabalhar, né? Aí eu fui ser coordenador de eventos, só que coordenador de uma pessoa só. Aí eu tinha que ser garçom, tinha que ser montar coisa, né? E gente não tem prática nisso aí. 1 mês de trabalho, o dono achou que não dava. Aí eu fiquei fazendo pesquisa no Datafolha. Trabalhei até outubro do ano passado, novembro vim pra cá. E aqui o senhor faz o quê? Então, eu faço montagem stand aqui, né? O ambiente de trabalho brasileiro é completamente diferente do japonês. Normalmente o Nikkei é tímido, é meio que vergonhoso, meio travado, foi doutrinado a não falar no Japão. E quando volta para cá, nós falamos, ó, é o seguinte, você quer se destacar, tem que ser proativo, né? Tem que ser multidisciplinar, tem que fazer de tudo, tem que falar, tem que ter uma boa oratória, tem que ter carisma. Pô, difícil. Foi difícil encontrar emprego, porque a gente mandava currículos, né? Currículos e a gente não tinha retorno desse currículo, né? Aí, através da Niatri, eu consegui esse emprego aqui na Nikon, com o senhor Hiroshi Shimuta. O Niatri veio exatamente para resgatar essas pessoas, para encontrar emprego. Todo o Decassegas que tiver, eu quero ver seu contrato aqui na minha empresa, independente da idade dele. Eu quero abraçar essa gente, dar uma outra oportunidade. Tenho certeza que a maioria dos retornados do Japão, eles estão envolvidos na economia informal. O pessoal ficou muito tempo fora, né? Eles têm aptidão, normalmente, de atividade não qualificada, tá? Trabalhar em linhas de produção. Só que, assim, no coração deles, eles gostariam de atuar numa área administrativa. Então, existe aí
um gap, né, entre aquilo que eles desejam e aquilo que de fato eles podem fazer. Isso é uma realidade que o pessoal de fato tem que enfrentar, né? Mas é assim, hoje, depois de tantos anos de recessão, de retração de mercado, aliás vamos falar de 5 anos para cá, o mercado está cada vez mais aquecido e o mercado de trabalho está cada vez melhor. Então não é vergonha nenhuma você começar trabalhando em postos subalternos, tá? E vestir a camisa e trabalhar muito bem, porque você tem condições de crescer. Eu fui lá no Bunka Kyokai, né? Na São Joaquim, aí eles indicaram o pastorinho. O mercado de trabalho hoje tem uma oferta muito maior do que a procura, então a gente vem atrás realmente de mão de obra e não ter experiência, isso não é o mais importante, a gente busca pessoas com atitude. Ao longo desses 12 anos, nós tivemos modismos, tá, dentro a galera que volta do Japão. Então, tinha um tempo, por exemplo, que todo mundo queria montar lan house. Teve tempo que o pessoal queria montar kart indoor, tá? E nós somos contra modismos, porque assim a moda passa e muitas vezes a pessoa fica a ver navios. Uma outra questão é assim, não existe você ficar rico, tá? Ganhar 50 mil por mês investindo 10. O pessoal monta coisas que não tem a menor chance de competir. Eu vou falar que o nosso maior sucesso é o seguinte, é cooperativismo, parcerias, tá, entre vários decassegues. Por que você pensou em ser marceneiro? Você pensou em ser um brilhante sushimé? Você já pensou em ser um brilhante hairdresser, né? Um cabeleireiro, né? Pensou? E nada disso precisa de faculdade. Eu fiquei quase um ano sem trabalhar aqui, né? Agora eu consegui montar um negócio com meu irmão. Eu abri uma doçaria, bistrô. Vamos ver se der certo, eu fico. No Japão é importante você observar o que você poderia fazer quando retornar. A maneira de trabalhar, o produto interessante aqui no Brasil, né, que você não tem. Aqui no Brasil a gente acostuma com o sistema do Nihon ainda. Seria sistema rápido de usar as duas mãos. A maioria do pessoal usa uma, né? Isso é bom. Acaba acostumando, pegando muita coisa do Nihon. Uma grande dificuldade é que eles não sabem se valorizar. Como eles perderam emprego lá no Japão e tal, tá voltando sem emprego, tudo isso, ele volta com moral bastante abalado. E é difícil convencer as pessoas que elas merecem ganhar mais, sabe? Eles trazem vamos dizer, um cabedal de valores que eles não sabem explorar. A pessoa ela se torna muito mais assim capacitada para enfrentar as adversidades. Por quê? Porque já sofreu no Japão, né? Poxa, você acostumado dia para noite com um idioma diferente, cultura diferente, comida, né, e ser jogado numa linha de produção maluca e de repente você se dá conta de que você pode, que você consegue. Então quanta coisa boa você tem. E numa entrevista a pessoa sempre fala assim, eu era peão, não sei o que, pensando em voltar para o Japão. Seja proativo, né? Aquilo que você deu a cara para bater quando você chegou no Japão, faça a mesma coisa no Brasil. Né? Então eu falo o seguinte, olha, eu corri atrás, eu batalhei, aprendi um monte de coisa, eu não sabia falar uma única palavra de japonês, tudo bem que não aprendeu mais 15 só, tá? Mas é assim, olha, eu amadureci, eu cresci e eu quero fazer e quero vencer aqui no Brasil. Se ela tiver essa visão e não aquela visão de aqui ganha muito pouco, aqui é muito ruim, aqui explora, não sei o que, não, trabalha muito. Porque eu falo, aqui no Brasil, diferentemente do Japão, você tem condições de ascensão profissional. Você pode pegar essa experiência e fazer dessa experiência uma maldição, uma bênção. Só quem vai decidir isso é você. Experiência boa do Japão para o Brasil que eu trouxe? Acho que nenhuma. Eu acho que eu perdi anos da minha vida no Japão. Eu me arrependo de ter ido. No geral, assim, o Japão para mim foi bom para mim. Eu sempre gostei do Japão. Mas em termos de vida, o brasileiro parece que vive mais, né? O japonês, ele só trabalha, a vida inteira é só trabalho, só, né? Não me arrependo não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu até agradeço, né? Ter tido essa oportunidade de ter ido.
Apesar que quem está lá sabe o quanto que sofreu, né? A discriminação, um monte de coisa que eu passei, as raivas, né? Eu passei lá e eu consegui superar. Quem foi DKSEG tem que ter muito orgulho de ser DKSEG, que não é vergonha nenhuma. O Japão surgiu com uma grande oportunidade num momento de grande crise no Brasil. Eu tenho assim na figura do ex-DKSEG uma figura meio heróica e em muitos casos herculeana mesmo, sabe? Né? De tentar segurar uma família ou até duas, né? Através do trabalho que não é fácil lá no Japão, né? Yokozura を吹き抜けてゆく